Luís Magalhães, Head of Tax da KPMG, é convidado desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. O Secretário de Estado, quando diz que 90% daquilo que está inscrito no Orçamento do Estado são compromissos com a Troika, é um sinal de que não se podia, de facto, fazer muito diferente neste Orçamento do Estado. É verdade e é importante que isso seja percebido e percepcionado pela população, pelas empresas, num momento difícil como este que estamos a viver. De facto, os compromissos estavam assumidos, são as contrapartidas do apoio que Portugal está a receber, embora seja verdade também, é justo dizer que o Governo fez um esforço que foi bem sucedido, no sentido de corrigir algumas medidas que estavam previstas no documento da Troika e que seriam menos interessantes para Portugal. Dou o exemplo, não queria ser muito técnico, mas dou o exemplo da medida de alargamento do prazo durante o qual as empresas podem deduzir os prejuízos fiscais. Atualmente são 4 anos, estava previsto que fosse reduzido para 3 e foi finalmente aumentado para 5. E é um bom sinal. É um bom sinal não só pela medida em si, mas talvez por aquilo que pode representar em medidas que futuramente possamos vir a ser obrigados a introduzir. E, portanto, é um sinal de que há flexibilidade e há abertura para este tipo de ajustamentos aos casos concretos dos países. É um bom sinal. E relativamente àquilo que está a ser decidido em termos fiscais neste Orçamento de Estado, obviamente uma proposta de Orçamento de Estado gera muita discussão na opinião pública. Aquilo que está a ser passado para a opinião pública em termos de fiscalidade está a ser passado de forma correta ou temos aqui algumas imprecisões relativamente às medidas que vão ser tomadas? Vamos ver. O tema dos impostos é um tema, sobretudo, técnico. Tem uma componente política de opções sobre o que fazer, o que não fazer, o que tributar, o que não tributar, mas é um tema muito técnico. E, por consequência, parece-nos que há claramente um espaço para fazer uma melhor comunicação, por parte de todos, nós próprios, se calhar também os mídia, o poder político, com certeza. Portanto, há espaço para melhorar. E repito isto porque me parece que, sobretudo em momentos difíceis como estes que estamos a viver, em que as famílias, em particular, estão a encarar um cenário no próximo ano e também já agora no Natal, preocupante, é muito importante que as pessoas percebam o que está a passar, porque é que as medidas são estas e não são outras, porque poderiam ser outras, e que essa explicação seja feita de forma clara, com uma linguagem acessível e não muito hermética, como por vezes acontece, e o defeito é nosso, porque somos muito técnicos de facto. Creio que isso é um aspecto importante, mas enfim, vamos ver. Porque há aqui algumas medidas que às vezes são utilizadas como armas de arremesso político, quase, são sempre, e que às vezes a opinião pública não tem a percepção exatamente daquilo que está a ser decidido. Na questão das empresas, por exemplo, tem-se falado muito da alteração da taxa de IRC, dos 12,5% para os 25%. Essa é uma está a referir-se ao IVA, com certeza, dos 13 para os 23%. Exatamente. E também à taxa de IRC, que há uma alteração nas empresas. Essas alterações têm um impacto significativo na vida das empresas? Bom, tem daquilo que já foi possível percepcionar. Claro que tem. Embora eu diria que numa fase como esta em que estamos a viver, em que está percebido por todos, creio eu, que é necessário fazer ajustamentos e é necessário fazer sacrifícios, e não entro aqui na dicotomia entre a redução da despesa ou aumento da receita, porque esse tema está claro que era preferível que fosse por via da redução da despesa, mas aparentemente não basta. Eu diria que esta fase leva a concluirmos que tudo aquilo tem impacto sociológico, na tranquilidade nas ruas, na vida das famílias, das pessoas, porque no fim do dia é isso que importa. É mais importante, se calhar, do que algum sacrifício adicional que possa ser pedido a empresas cujo contributo, em termos de lucro e por consequência de impostos, também é relevante para a sociedade. Portanto, simplificando a linguagem que eu queria utilizar, eu diria que nesta fase me parece que é mais importante acautelar o bem-estar das famílias, das nossas crianças, enfim, da nossa vida, ainda que isso implique, se calhar, penalizar um pouco mais outro tipo de realidades. E se calhar, pegando nesse ponto que o Ruben está a sugerir, porque é um ponto que nos parece que é relevante, eu diria que alguma discussão, de novo, marcada por vezes por interesses corporativos, que são legítimos, repare, não estou a insinuar o que quer que seja, entre os aumentos do IVA versus o aumento do IRS ou até a redução de salários e de pensões, enfim, eu diria que se me perguntasse aquilo que me parece mais razoável, mais adequado àquilo que é a situação atual do país, eu claramente preferia penalizar o consumo em detrimento do rendimento. Porque repare, se você quiser pagar menos IVA, tem bom remédio. Não gaste, não consuma. O que de resto está em linha com aquilo que é a opção estratégica do país e as indicações do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Portugal deve poupar mais, deve gastar menos, deve reduzir importações. O IVA é o mecanismo ideal para este tipo de objetivos. Se você trabalhar, como trabalha muito todos os dias e todos trabalhamos, não tem alternativa, vai pagar mais IRS. Eu acho que é injusto castigar tanto o fator trabalho e talvez menos o fator consumo. Portanto,
E o Governo acabou por não avançar com a redução da taxa social única, precisamente porque, para o fazer, teria de aumentar, muito provavelmente, o IVA. Portanto, por aquilo que me está a dizer, foi um erro o Governo não ter feito essa alteração, baixar a taxa social única e aumentar o IVA. Certo. Eu não digo que foi um erro. De resto, o tema não está encerrado, como sabe. Portanto, neste momento há pelo menos 3 cenários que se colocam, do ponto de vista técnico, sobre o que fazer com a chamada, a designada taxa social única. E, portanto, é o facto de o tema não estar encerrado que fez com que se aumentasse o IVA e ainda não se reduzisse a TSU. Ou seja, de outro modo, estou convencido e firmemente convencido que a TSU vai reduzir-se. A questão que se coloca, basicamente, é saber se haverá uma redução estrutural para todas as empresas, seja qual for a sua atividade económica, ou se, como me pareceria mais razoável e tem sido, de resto, veiculado por vários agentes empresariais, se faria mais sentido uma redução mais violenta da taxa da contribuição, mas privilegiando aquelas empresas que contribuem com exportações de bens transacionáveis. Mas seria possível fazer isso se isso não esbarra no direito comunitário? Há dúvidas sobre isso, enfim, eu aqui tenderia a ser um pouco pragmático e acho que o Governo tem que fazer esse esforço de ser pragmático, porque em épocas especiais, e a época que estamos a viver é manifestamente uma época especial. São necessárias medidas são medidas especiais também. E, portanto, se nós estamos a dialogar sobre esta matéria com as entidades que têm, enfim, algum papel, e um papel muito importante na definição se essas regras são aceitáveis, se não são aceitáveis, se é necessário fazer algum ajustamento aos tratados ou o que é que seja, eu diria que é um caminho a explorar. E deixe-me regressar aqui à questão que há pouco estávamos a abordar relativamente ao IRC ou ao IRS. Se olharmos para este Orçamento do Estado, quem é que acaba por ser mais penalizado? Onde é que o Estado está a carregar mais para tentar arrecadar receita? É do lado do IRC? Claramente no IRS. Digamos, mais do que os números do ponto de vista da receita global que vão resultar das alterações que estão a ser propostas à Assembleia da República, eu diria que, de novo, o tema das pessoas para mim é mais importante e, portanto, mesmo que o aumento dos impostos que se sofre na vida pessoal seja inferior, e não é, em particular em algumas classes da classe média, ou escalões da classe média, eu diria que o esforço é muito marcante e, em algumas franjas, está a atingir níveis que nos parecem que são incomportáveis. Repare bem, facilmente você consegue chegar a rendimentos anuais que fazem com que a sua carga anual de tributação, e aí incluiria não só o IRS, mas também a Segurança Social, dos 11% que todos os trabalhadores dependentes no fim do dia ou no fim do mês suportam, é muito fácil você ter taxas efetivas de 40%, 50%, em alguns casos quase 60% de imposto. Isto é insuportável. São taxas que ultrapassam aquilo que é, enfim, já não digo justo, porque isso seguramente que ultrapassam, mas aquilo que é comportável e nós temos sentido, de resto, na atividade que desempenhamos, que começa a haver sinais preocupantes até de algum êxodo de pessoas, jovens, enfim, quadros qualificados e de algumas empresas, porque isto conjugado com a falta de oportunidades profissionais interessantes faz com que haja uma percepção de que se calhar, enfim, é a altura de descobrir novos mares e novas geografias. E o Governo tem como objetivo, obviamente, por um lado, penalizar e reforçar as empresas exportadoras, por outro lado, atrair investimento estrangeiro. Este quadro fiscal dá condições para essas duas vertentes? Esse é um bom ponto. Vamos ver, eu diria que este orçamento está muito bem feito, do ponto de vista técnico. Acho que, enfim, nós por vezes gostamos mais de criticar do que elogiar aquilo que é bem feito, e isso é justo dizê-lo. O orçamento está muito bem feito, tecnicamente muito robusto, e eu diria que se calhar o aspecto menos positivo que eu encontro no orçamento e que é motivado, em parte, como nas declarações que ouvimos há pouco, do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, pelo facto de termos uma imposição que temos que respeitar, mas também por um clima muito negativista, se calhar, menos positivo, que está junto de todos nós. E esse aspecto menos positivo que eu identifico é o facto de não encontrar no orçamento medidas que era importante que existissem, de apoio às empresas. Nós, de novo, por esse clima negativo que estamos a assistir, por vezes desprezamos ou não consideramos os belíssimos exemplos que há de norte a sul na atividade empresarial. Nós próprios, ainda ontem estive, enfim, foi um jantar privado, por isso não vou mencionar o conteúdo do jantar com o Sr. Comissário Europeu dos Assuntos Fiscais, que está cá em Portugal, e falámos justamente sobre isso. Nós temos belíssimos exemplos, e a zona norte do país, felizmente, é também uma zona onde a inversão do que se passou nos anos 90 é uma realidade. Temos belíssimos exemplos de empresas que estão muito bem, estão a exportar para várias geografias,
com quadros novos, gente qualificada, com vontade de trabalhar. E, portanto, eu diria que é esse tipo de empresas que precisam justamente de ajudas e que são possíveis. Que medidas é que poderiam ser tomadas? Há várias, repare. Nós já referimos isso noutros fóruns também. Há bons exemplos que Portugal já teve no passado e há bons exemplos que outros países também já adotaram. E por isso, enfim, mais do que fazer testes sobre medidas inovadoras, deveríamos copiar aquilo que bem feito foi noutros países e que Portugal também já fez. Vou-lhe dar um ou dois exemplos. Na década de 80, nós tivemos em Portugal em vigor um regime, salvo erro, tínhamos o Dr. Miguel Cadilho como Ministro das Finanças, um regime que permitia que as empresas que, em lugar de distribuírem os lucros, os reinvestissem, não fossem tributadas em sede de IRC nessa componente. E, por consequência, enfim, imagina um exemplo de uma empresa que tenha 1 milhão de lucro, em lugar de distribuir os dividendos de 1 milhão de lucros, pega nesse 1 milhão de lucros e reinveste-os num conjunto de bens que podem ser definidos pela lei. Essa parte não seria tributada em sede de IRC. Dir-me-á, bom, mas isso vai provocar uma quebra na receita? Seguramente que sim. Seguramente que sim, porque, enfim, não se arrecada o IRC correspondente a essa parte do lucro. Mas, enfim, eu acho que temos que perceber se a base do lucro no total for maior... Se no ano seguinte for maior, e o mundo não acaba amanhã, quer dizer, digamos, há mundo depois da crise, há vida depois da crise e, sobretudo, há pessoas depois da crise. E, portanto, eu acho que temos de ter alguma calma, alguma clarividência e tentar, na medida do possível, porque estamos conscientes que há limitações, mas na medida do possível, tentar desenhar medidas e implementá-las para que no amanhã que se vai seguir haja empresas bem-sucedidas, como sempre houve em Portugal, e pessoas que se sintam felizes cá em Portugal a trabalhar. E só para concluir, muito rapidamente, há pouco dizia-me que em alguns casos este nível de taxas já começa a ser insustentável. Isso é também um incentivo à evasão fiscal. Acha que é possível combater de forma mais rigorosa a evasão fiscal? Acho que sim. Acho que sim, e essa é uma outra boa notícia que resulta da proposta da Lei do Orçamento de Estado. O Sr. Secretário de Estado já anunciou que vai apresentar muito rapidamente um plano de combate à fraude e evasão fiscal. É bom que o faça, é urgente que o faça e, por consequência, eu diria que também daí, isto em conjugação com o aumento da eficiência da máquina fiscal, sobre o qual temos vindo a falar também nos últimos meses, eu estou convencido que é possível aumentar a receita fiscal e começar rapidamente a dar sinais de que a carga fiscal vai começar a reduzir-se. E eu começaria, claramente, pelo trabalho dependente. Eu acho que é importante aumentar a receita, mas reduzir os impostos. Luís Magalhães, muito obrigado pela presença neste Closing Bell e com esta conversa termina também este Closing Bell. Muito obrigado por ter estado desse lado. Voltamos a ver-nos amanhã a partir das 21 horas. Boa noite.